Ladies and gentlemen, welcome to this channel, Ismael Souza Inglês. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal, Ismael Souza Inglês. E hoje eu venho trazendo para vocês os verbos no infinitivo em inglês. Como funciona os verbos no infinitivo? Bem, eu sou Ismael, sou professor de inglês e hoje eu estou aqui para ensinar você como é que funciona os verbos no infinitivo, tá? Mas antes eu gostaria de pedir a todos ainda que não são assinantes deste canal, se inscrevam no canal, ativem as notificações, é muito fácil, você tem um botão aí abaixo aí, ó, escrito inscreva-se, você aperta nele e aí você vai ter um sininho, você ativa as notificações, coloca lá todas para ser notificado de cada vídeo que eu postar aqui neste canal, tá? Não deixe também de me seguir lá nas redes sociais, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo do Instagram e na minha fanpage no Facebook. Lá também eu ensino inglês, dou dicas, traduzo textos e a gente também interage muito por lá, tá? Fico muito agradecido a todos aí que participam desse canal, você também que assiste, que acompanha, sejam muito bem-vindos e vamos para a dica de hoje, que é como vou ensinar a vocês como funcionam os verbos no infinitivo em inglês. Bom, esse é um assunto que eu acho muito importante, por quê? Porque os verbos no infinitivo em inglês, quando eu comecei a estudar mesmo, eu me confundia, porque eles usam uma preposição, entre aspas, né, que é o to, que é uma preposição, porém, eu conhecia o to somente como preposição, então por isso que eu me atrapalhava muito, porque no inglês, quando você pega um significado de uma palavra e, sabe, tipo, você especifica ele, só significa aquilo, e aí quando você vê outras coisas, você acaba se confundindo. Em inglês tem muito isso. Então uma das coisas que aconteceram comigo foi isso. Por isso eu vou falar a vocês como é que funciona. O que é na realidade um verbo no infinitivo? O verbo no infinitivo é aquele verbo que ele não está naquela função de conjugação. Você dá o verbo, ele está na forma dele normal, infinitivo, né, que a gente chama. Por exemplo, no português, os verbos no infinitivo, eles terminam com IR ou AR ou ER. Por exemplo, comer, sempre com R no final, né? Comer, cantar, dançar, brincar, jogar, acreditar, crer, desenhar, pular, ou seja, tudo isso é verbo no infinitivo. Você percebe que ele está em uma forma que ele não é conjugável. Por exemplo, quando você conjuga o verbo, ele é modificado no português, né? Então, como é que funciona? Você não vai falar eu pular, né? Tipo Tarzan, né? Eu pular, eu cantar, ela dançar, ele brincar, né? Você não fala assim, eu dançar, ela dançar, nós dançar, eles dançar. Não é assim que funciona. Isso é a forma infinitiva do verbo. Quando você conjuga, ele sofre alteração. É um mérito que eu não vou entrar aqui, porque no inglês isso é diferente, né? Tem até o Simple Present aí que eu gravei e vocês vão acompanhar, vão ver que é muito mais fácil do que no português. Não sofre essa alteração, graças a Deus. Então, vamos lá. No inglês, essas formas verbais, que chamamos de infinitivo, né, você é diferente. Como no português, como eu falei, cantar, dançar, brincar, jogar, correr, andar, os verbos no infinitivo são dessa forma. No inglês, você tem o to. Por exemplo, correr, você pega o verbo correr e antes do verbo você tem que colocar o to para ficar correr. Fica to run, né? Andar ou caminhar é walk, mas para ser o infinitivo andar, to walk, tá? Então fica to run, to walk, to believe, acreditar, to need, precisar, to be. Por isso que a gente fala verbo to be. Você não fala o verbo be, mas fala o verbo to be. Por quê? O verbo to be é o verbo ser. Be significa ser e estar, mas para ser e estar, para ter essa forma no infinitivo, você tem que colocar o to be, tá? Ser e estar. Por que eu falo que as pessoas confundem isso? Porque assim, quando você vê isso em uma frase,
E você vai ver que to também é uma preposição, que significa para ou a. Entendeu? Por exemplo, eu vou à praia, né? I'm going to the beach. Entendeu? Então, neste caso, o to, ele não tá... Primeiro que beach não é verbo. Beach é um substantivo, praia. Então, não tem como você ter um verbo no infinitivo, porque não existe um verbo. Praia não é verbo. Então, I'm going to the beach, você percebe, por não ser verbo, ele está funcionando. A função do to agora é de preposição. Significa para ou a. Né? Eu vou para a praia ou eu vou à praia. I'm going to the beach. I'm going to the cinema. Eu vou ao cinema. Tá? Então, vocês percebem que o to, ele tem a função de preposição, porém, ele também tem essa função de os verbos estarem no infinitivo, você tem que ter o to mais o verbo. É por isso que confunde. Muitas das vezes você vai ver uma frase, você vai ver o to, você não sabe identificar se... qual é a função do to ali. Mas isso é muito fácil. Se for verbo, a função dele é de verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo necessita ter o to. Se não tiver o verbo for um substantivo, o to ele não vai ser um verbo no infinitivo, porque não tem como você ter um substantivo em função de verbo. Você vai quando ele estiver seguindo um substantivo, atrás de um substantivo, ele possivelmente vai ser uma preposição. Então, os verbos no infinitivo são assim: to be, ser ou estar, to realize, perceber, to believe, acreditar, to need, precisar, to like, gostar, to love, amar. Então, to want, querer, tá? To win, ganhar. Então, os verbos no infinitivo, eles têm o to. Agora, existem outras maneiras de você colocar o verbo no infinitivo. Eu vou estar falando sobre isso depois, para não confundir vocês. Entendam sempre o seguinte: quando eu falo que o verbo no infinitivo você usa o to, eu não estou dizendo que só tem essa maneira, não. Muito cuidado com isso. Porque às vezes as pessoas aprendem que o verbo no infinitivo é to. Sim, mas existem outras maneiras de você colocar. Na realidade não é outra maneira, que é colocando o ing em algumas situações, não em todo caso. Isso vocês vão aprender depois, eu vou estar ensinando a vocês. Mas, em regra, é to believe, to try, tentar, e por aí vai. Por exemplo, quando você tem dois verbos em uma frase, geralmente você vai ter o to, porque o outro verbo vai para o infinitivo. Mas vai ter algumas situações que você não vai ter o to. Se o verbo tiver uma preposição, por exemplo, tem alguns verbos que são preposicionados, então você não vai usar o to. É outra regra, você usa o ing, mas como eu falei, isso fica para um próximo vídeo. Alguns verbos vão ser diferentes, mas na maioria, vamos dizer assim, 90% dos verbos vão ser com to. Por exemplo, eu quero comer. Comer é infinitivo. Você fala, eu quero, você tem o verbo conjugado, o verbo querer conjugado na primeira pessoa do singular. Então você fala, eu quero, I want, tá? Para você falar comer, agora você não pode falar, I want eat, tá? Você tem que colocar o to. Então, I want to eat, ok? I want to eat. É assim que funciona. Outro exemplo, eu preciso cantar. Então, precisar é need, ou nós precisamos cantar, tanto faz. Mas vamos lá, I need, tá? Eu preciso, ou we need, nós precisamos. Cantar é sing, mas como está no infinitivo, eu tenho um verbo aí, dois verbos, então o outro automaticamente vai para o infinitivo, o segundo vai para o infinitivo, né? Eu preciso cantar. We need, ou I need, eu preciso, I need to sing. Nós precisamos cantar, we need to sing. Então, é assim que funciona. Sempre quando você tiver o verbo no infinitivo, você vai usar o to, tá? Mas não é em todos os casos, não. Vai ter alguns casos diferentes, tá? Mas na maioria dos casos, né, falando dessa forma, vai ser assim, tá? To, ok? Sempre quando você for falar de um verbo só no infinitivo, conjugue o verbo cantar. Por exemplo, conjugue o verbo andar, conjugue o verbo prevalecer, desenvolver.
todos esses verbos, quando você for dar para a pessoa conjugar, você vai ter que usar isso, né? To develop, né? Que é o verbo desenvolver, entendeu? To subscribe, que é o verbo inscrever-se, tá? To need, to need, precisar, to feel, sentir, ok? Então, é dessa forma que a gente coloca os verbos no infinitivo, tá? Usando o to, ok? E quando o to, no caso, não for seguido de um verbo, for seguido de um substantivo, ele não vai ter essa função de infinitivo, ele não vai ter aquela obrigatoriedade, mas sim de preposição, tá? Vou estar explicando também separadamente o to como preposição, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Pratiquem, é muito simples, não tem o que fazer aí. É colocar to, coloca o verbo to be, to drink, que é beber no caso, to eat, comer, né? To wash, lavar. Então, é simples, sempre assim, né? Em quase todos os casos vai funcionar dessa maneira, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. See you later!